Olá, seja bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala com todos, aqui a gente fala de tudo. E o convidado de hoje é o Dr. Fábio Muniz. Ele é ginecologista, mastologista do Hospital São Cristóvão, em São Paulo. E antes de a gente falar com ele, a gente vai falar do nosso parceiro, a Dental Mind. Parou de sorrir? Chama a Dental Mind, ela resolve o seu problema. Com certeza você vai voltar a sorrir. Dr. Fábio, obrigado pela presença. Vamos começar esse papo. Dito isso, como dizem, você é de Minas Gerais, certo? Oi, Anderson. Sim, sou do sul de Minas, mas antes eu queria agradecer aqui o convite, né, de a gente poder bater esse papo. E sim, sou nascido em Pouso Alegre, minha cidade natal, que é no sul de Minas, e lá eu fiz a minha formação básica, depois fiz faculdade, me formei médico, fiz a minha residência médica lá em Pouso Alegre, né, no Hospital Samuel Libânio, residência em ginecologia e obstetrícia. Na sequência, eu queria buscar mais alguma coisa. Eu queria fazer uma outra especialidade, que era mastologia. E aí, acabei vindo para São Paulo. Foi quando iniciei E aí você veio parar meu aqui. Desafio aqui na cidade. E quando você chegou aqui, grande. Você já deve ter tido vindo antes para cá e tudo mais. Mas quando você chegou aqui e falou, é aqui que eu vou ficar. Num primeiro momento, deu aquela vontade de voltar, deu aquela... Não vou falar arrependimento, que a gente não se arrepende do que faz, mas assim, teve uma resistência, porque o ritmo é diferente das cidades. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Esse foi um grande desafio adaptar na cidade grande, né? Porque você sabe que tem muita coisa nova, muito conhecimento, muitas oportunidades, né? Mas é uma vida muito diferente, a dinâmica é outra. Então, naquele momento, eu precisava fazer uma nova especialidade, mas a ideia inicial não era ficar. A cidade grande, para a gente que vem do interior, é um grande desafio, né? É outro ritmo de trabalho, de lazer, você tem uma oferta maior de oportunidades, de coisas para fazer. Mas aí comecei a fazer a mastologia no Hospital São Cristóvão, né? Um dos primeiros serviços de mastologia aqui da cidade de São Paulo, que logo foi reconhecido pelo MEC como residência em mastologia. E ali eu fui crescendo como mastologista, fiz a formação de residência, depois continuei no serviço. A gente recebia médicos de todo o Brasil para se formar em mastologia, né? E o serviço foi crescendo e foi ganhando... E enquanto você fazia a residência, você fazia a parte de ginecologia. Parto, gestante, tudo isso. Sim, porque eu já tinha a formação em ginecologia e obstetrícia, então enquanto eu fazia mastologia, a residência, a gente trabalhava como ginecologista obstetra, né? Então, assim, nós estamos falando de 2000 e... 2000. 99 e 2000. Então tem um monte de marmanjo aí na Moca, com 24 anos, nascido na mão do Dr. Fábio. Das minhas mãos, sim. Naquela época a gente fazia os plantões e o ambulatório ali na maternidade do Hospital São Cristóvão. Então já, com certeza... Então hoje, com certeza, tem uns entrando na faculdade. Ou saindo. Sim, né? Inclusive eu já tive paciente grávida que eu fiz o parto dela, né? Com 22 anos. Então, e aí você já encontrou. Já tem uma bela história. Você já deve ter encontrado paciente hoje com 14 anos. Fala, olha, doutor... Porque a paciente segue com você, né? Sim. Mesmo depois do parto, ela segue em outras áreas. A gente se instalou na região da Moca, que é uma região bastante acolhedora, e a gente criou bastante vínculo ali com os pacientes e com as famílias, né? Então você tem uma história já de longa data e isso é muito comum, os pacientes continuarem... Se falava muito, assim, todas as gestantes e tudo, elas têm medo do ato parto. Então, assim, o risco do parto. Então, assim, de lá para cá, o acompanhamento do ginecologista até o ato do parto melhorou muito. Sim. Então, os riscos diminuíram bastante, certo? Veja bem,
Sem dúvida, o parto é o grande medo ali da gestante, né? E o obstetra, por definição, obstetrícia significa obstare, é estar ao lado. Então, o que vai trazer segurança, mais segurança para essa paciente, para essa gestante, é o acompanhamento pré-natal. Então, o acompanhamento feito mensalmente, em um caso de mais necessidade, esse intervalo até é mais curto, né? Então, você acaba, às vezes, algumas pacientes ou alguns grupos de pacientes, você tem acompanhamento quinzenal. A partir de um determinado momento do período de gravidez, você começa a ver essa paciente no intervalo mais curto. E por que eu estou dizendo isso? Porque o que vai dar mais segurança para um parto é esse acompanhamento bem feito, que você vai minimizar os riscos para ter uma gravidez saudável, minimizando essas dificuldades, evitando complicações, para ter lá no final o que a gente chama do binômio saudável, que é a mãe e o feto, e a gente diz também o obstetra, todos bem, né? Porque você conseguindo avaliar esse risco, né, você consegue planejar tudo que você vai fazer lá na frente. O parto, como é que vai ser, vai orientando a família. Porque assim, apesar da gestante ser uma pessoa, todo mundo fica grávido. Aí tem o marido, aí tem a família, aí tem às vezes um filho antes, um filho primeiro, segundo filho. E aí o obstetra, o papel dele é controlar toda essa ansiedade. É assim, claro que um primeiro filho é totalmente diferente do segundo, né? Cada um é uma história, né? Então, essa rede que você citou, que a gente chama de rede de apoio, ela participa do pré-natal, né? Ela participa do dia a dia da gravidez. E aí, na questão dos riscos, né? Logo que na primeira consulta, a gente já classifica aquela paciente com alto ou baixo risco. E para cada grupo, você tem estratégias específicas, né? Então, você vai classificar aquela paciente num grupo com mais risco, por exemplo, para hipertensão da gravidez, que é a doença que mais acomete as gestantes, com maior risco de morte, de complicações da própria gravidez. Então, esse grupo é tratado de uma maneira especial. O outro grupo, diabetes gestacional. O grupo de baixo risco tem as suas peculiaridades, né? E trazer essa rede de apoio aí, família, pessoas próximas, para esse acompanhamento, para esse apoio, é muito importante. E, inclusive, existem cursos, né, para gestante. Isso é uma ferramenta que auxilia muito o acompanhamento. O que eu achei genial, né? Porque você ensina a gestante a ser mãe, de certa forma. Sim, porque, por exemplo, algumas alterações no corpo da gestante, elas são fisiológicas. Mas se você não conhece, se a mulher não conhece aquilo como normal da evolução da gravidez, ela vai sofrer mais. Então, esses cursos de gestantes, eles são muito interessantes porque eles vão mostrar as modificações gravídicas não patológicas, o que a gente espera de uma evolução da gravidez, quanto de peso que é esperado que se ganhe, quanto que se torna patológico. Então, o curso de gestante, ele fala-se sobre a anatomia, fala-se sobre a evolução da gravidez, sobre as questões da maternidade, como é que é a maternidade, como é que é a sala de parto, o que vai acontecer quando você vai evoluir para um parto normal ou para cesárea. Você vai trabalhando tudo isso para diminuir a ansiedade, para diminuir o medo. Você vai acabar com o medo? Não, difícil. Mas você minimiza, você traz mais segurança. E quando a gestante ou qualquer paciente sabe o caminho que ele vai percorrer, a ansiedade diminui bastante. Sem dúvida, né? O desconhecido traz muito mais medo, entendeu? Né? Quando ela tem uma receita que ela tem que seguir, não que isso seja uma regra, ela acaba ficando bem mais calma, família acalmando e tudo mais. Tem gestante por aí que eu acho que é até resultado dos cursos que tem uma linguagem quase de obstetra. Ela fala tudo, ela sabe tudo, nomes, dilatação e sei lá o que. Eu falo, impressionante como elas estão orientadas hoje. É verdade. Inclusive tem cursos na própria internet, no YouTube, várias mídias. Você tem a oferta, você tem grupos que trabalham com isso. O nosso hospital tem esse tipo de serviço que realmente faz muita diferença no resultado final da assistência obstétrica. Então, existe um dilema aí, eu não vou chamar de dilema, de polêmica,
Mas tem a questão da escolha do que fazer no parto. Então, por exemplo, vou agendar uma cesariana, eu vou esperar o parto normal, e aí normalmente a família traz para você, né, o que ela quer fazer. É, verdade. Traz de outras pessoas da família, ou da mãe e tal, e às vezes não dá para fazer. Isso é uma grande preocupação, né? A escolha do tipo de parto, se é parto natural, se é parto cesárea, as experiências, o histórico familiar tem influência nisso, né? A gente sabe que o ideal, o preferível realmente é o parto natural, né? Mas ele tem suas limitações. Então, existem situações em que se opta pelo parto cesáreo pela necessidade. Então, em geral, se faz cesárea quando não consegue um parto vaginal ou no pré-natal você já identifica condições que vão inviabilizar um parto vaginal. Por exemplo, o bebê está sentado, que a gente chama que é a apresentação pélvica. Outras situações de gravidade, tanto para a mãe quanto para o feto, você já precisa programar um parto cesáreo. Às vezes tem uma situação que chama-se placenta prévia. A placenta ela se posiciona na frente do colo uterino, onde seria a passagem do feto no nascimento. É uma condição que inviabiliza o parto vaginal. Então você já tem que programar uma cesárea com todas as... Tem todo um trabalho psicológico quando vem da família falar que não, tem que ser normal. Exatamente. Essa história que tem que ser um ou tem que ser outro, isso precisa ser muito bem trabalhado, porque não somos nós que escolhemos, são as condições clínicas da mãe e do feto, e a evolução é que vai determinar. Muitas vezes você consegue, você participa com orientações mais brandas e a evolução vai bem, o pré-natal evolui para o parto vaginal lá sem maiores problemas. Não, claro que... E outras vezes não, você precisa claro que intervir. O parto normal, né, como você falou, seria mais eu não vou usar a palavra saudável porque não é isso, seria mais indicado, né? Porque lá atrás se tinha filho em casa. Sim, né? Sim. E às vezes as pessoas tinham 5, 6, 7 filhos em casa. Então você criou uma condição de achar que era muito tranquilo. Isso é um risco, né? Na verdade, a gente sabe ao longo da história, realmente isso é o que acontecia, mas a gente sabe também que o parto hospitalar, o parto assistido com o médico, feito em hospital, ele trouxe muito mais segurança. E do mesmo jeito que tinha o parto em casa, era muito comum se ouvir das mães da época, elas tinham 6, mas de repente... perdeu 1. Sim. Era uma conta que se fazia antigamente. Se a gente for ver o histórico dos nossos antepassados, é muito comum da gente ter uma história de uma perda materna num pós-parto, seja por uma hemorragia, por uma assistência inadequada. A gente tem historicamente, eu tenho na minha família, a minha tataravó faleceu no pós-parto do 14º filho de hemorragia pós-parto. Né? Com 34 anos. Então isso é uma coisa chocante. O que hoje seria num hospital, né? Não aconteceria. Não aconteceria porque as medidas de segurança são mais efetivas. Só para contextualizar, o Taj Mahal foi construído em homenagem a uma princesa que faleceu no parto do seu 14º filho. Né? Então era uma coisa muito mais comum do que a gente imagina. Exatamente. E assim, pra gente colocar em cronologia, a gestante chega com você desde que descobre a gravidez e você acompanha ela até a hora do parto. É isso? A gente trabalha com a filosofia lá no Hospital São Cristóvão e no consultório também. O pré-natal, ele não é 9 meses. O pré-natal, ele é um pré-natal, a gente chama de pré-natal estendido. Então, hoje, a mulher tem o diagnóstico de gravidez ou deseja engravidar, o ideal é que ele comece antes de se engravidar. Então ela faz uma consulta antes da tentativa de engravidar, para a gente fazer uma avaliação da condição de saúde, a reposição de vitaminas, preparação para engravidar. Então começa antes. Durante a gravidez, só para completar, durante a gravidez ela vai fazer o acompanhamento regular e o pré-natal só termina 1 mês após o parto, que a mãe e o bebê vão no consultório do obstetra e ali ele faz a avaliação final e dá a alta do pré-natal. Então, o pré-natal estendido, ele tem 12 meses. Exato. E a prematuridade? É um risco sempre.
Sim, a prematuridade é um das grandes lutas do obstetra, né? Porque a gente tem a prematuridade extrema, né? Que é aquela prematuridade ali em torno de 28 semanas. A gente busca levar essa gravidez ao termo. O termo é considerado pós 39 semanas, né? 39, 40, 41 semanas é a termo. Aí você tem o pré-termo tardio, que é até 36, mas o grande risco é a prematuridade. Por quê? A membrana respiratória pulmonar não está preparada para fazer as trocas gasosas, e aí esse bebê vai ter insuficiência respiratória, precisa ficar entubado na UTI, e muitas vezes por longos períodos, que traz muitas consequências para a saúde desse recém-nascido e onera demais o sistema de saúde, né? A internação de UTI, ela tem um custo... longo período, né? Exatamente, muito impactante no sistema. Certo. Aí nós vamos entrar na tua outra especialidade, que é a mastologia. Hoje em dia, a gente pode acreditar que ficou mais fácil de diagnosticar de forma precoce os tumores, no caso do câncer de mama. Quando eu pergunto isso, eu digo o seguinte: antigamente tinham muitas campanhas, e se eu não estiver enganado, o câncer de mama é ainda o tumor que mais afeta e tudo mais. Mas a medicina evoluiu em imagem, a medicina evoluiu em diversos recursos que permite que a mulher descubra isso e se cure. Desde que você começou lá até agora, isso me vem melhorando? Veja bem, então vamos lá. Primeiro, o câncer de mama é o câncer que mais acomete as mulheres, excluindo-se os cânceres de pele não melanoma, né? Que tem impacto muito baixo na mortalidade. O câncer de mama, só para você ter uma ideia, aí no triênio 23 a 25, a estimativa são de 73 mil novos casos a cada ano. Então, isso é bastante significativo. Como é que a gente faz o diagnóstico do câncer de mama? Hoje, a ferramenta mais importante para fazer o diagnóstico é a mamografia, que a gente chama de diagnóstico precoce. O que é isso? É descobrir o câncer antes dele se tornar palpável. Então, hoje, a mamografia digital, que é uma evolução, porque você disse quando eu comecei a gente usava a mamografia analógica. A mamografia digital, ela tem um incremento na qualidade da imagem, que você pode trabalhar ela na tela, então você consegue detectar tumores de 4, 5 milímetros. E isso tem um impacto muito grande na vida dessa paciente, porque ela vai ter uma cirurgia menos agressiva, ela vai deixar de ter necessidade de fazer quimioterapia, então você tem uma cirurgia menos agressiva, porque muitas cirurgias de mama você tem que tirar a mama toda. Um diagnóstico de uma doença muito pequena, você vai fazer uma cirurgia parcial, você evita de usar quimioterapia, radioterapia, você usa dose menor. Então, o impacto na saúde dessa mulher é muito menor. Totalmente diferente. E a qualidade de vida é muito melhor, é outra coisa. Então, a nossa luta, a nossa busca contínua é o quê? Fazer diagnóstico precoce. E aí você tem a mamografia, e aí você escala isso para outros exames, ou a mamografia por si só consegue... A mamografia a gente usa ela de duas maneiras, basicamente. A mamografia de rastreamento, que você vai submeter uma população que não tem sintoma, não tem queixa nenhuma, para fazer detecção precoce. E tem aquela paciente que tem um sintoma, tem um nódulo, ela percebeu um nódulo, procura seu médico. A faixa etária mais comum do câncer de mama é em torno de 40 a 70 anos. Então, aquele nódulo com as características específicas, normalmente um nódulo endurecido, crescimento rápido. Nas pacientes mais idosas, ele pode ser até um crescimento mais lento. E aí você vai fazer a mamografia, que a gente chama de mamografia de diagnóstico. Na sequência, uma biópsia dessa lesão, que pode ser guiada pelo ultrassom, normalmente é. E com essa biópsia, você tem a avaliação anatomopatológica, que você vai saber a característica do tumor, e um outro exame que a gente faz de rotina nos nossos pacientes, que chama imunohistoquímico, que vão ser as características biológicas do tumor. Então, com essas duas informações, com esses dois exames, você tem a caracterização do tumor específico daquela paciente.
E a palavra estadiamento entra nesse... Feito o diagnóstico histológico da lesão, a gente precisa saber se esse tumor está localizado à mama, se ele tem extensão para axila ou para outra parte do corpo. Porque o câncer, por definição, é uma doença que tem a característica de invadir o tecido onde ele se inicia e espalhar por outros órgãos do corpo. Pulmão, ossos, cérebro, fígado. Então, na sequência do diagnóstico histológico, fez a biópsia do nódulo mamário, por exemplo, o próximo passo é fazer o estadiamento. Até onde esse tumor está cometendo esse indivíduo. Então, a gente faz os exames de rastreio para buscar a lesão, seja em pulmão, osso, fígado e cérebro, principalmente. De posse de tudo isso, você encaminha para fazer as quimioterapias. De posse de tudo isso, então, eu peguei lá o exame anatomopatológico, imunistoquímico e o estadiamento. Vi que a doença está restrita à mama. Então, aí eu posso definir a sequência de tratamento. Então, o tratamento pode se iniciar. O tratamento pode ser cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, imunoterapia. A sequência, a forma, o que vem primeiro, o que vem depois, depende de cada caso. Por isso que a gente não pode usar a experiência de um conhecido ou familiar para tratar a minha doença. Porque cada um é um. A gente diz cada vez mais que o tratamento é personalizado. É aquele tipo de tratamento para aquela pessoa. Exatamente, é isso que eu ia falar. É uma coisa individual. Sem dúvida nenhuma. Totalmente individual. Cada vez mais isso se aplica. E aí, em relação... Como que a gente encara o autoexame? Como que o autoexame é encarado hoje? Porque... Perfeito. Ótima pergunta. Porque o autoexame, em um determinado momento, Anderson, a gente recomendava. Olha, vamos fazer o autoexame, examinar a mama todo mês. Recomendava-se fazer após a menstruação para buscar algum nódulo. Só que o autoexame, nós vamos identificar esse nódulo com 2, 3 centímetros. E, na verdade, a gente quer descobrir antes disso. Hoje em dia, a gente fala muito em autoconhecimento. Então, a mulher conhecer as suas mamas, olhar no espelho, ver como é, eventualmente palpar, sentir a textura. Porque quando ela tiver uma modificação, ela vai saber identificar. Olha, minha mama não era assim. E aí, ela, com essa alteração nova, ela busca a assistência médica. Então, o autoexame, que num primeiro momento, para aquelas populações que não têm muito acesso à mamografia, ele se faz importante. É isso que eu ia falar. Para aquela população que tem acesso à mamografia, o autoexame ele já perde valor, porque o objetivo é identificar a doença numa fase anterior. Por isso a importância das campanhas. Eu não sei aonde que eu vi que tem uns caminhões que vão nos locais mais longe com mamógrafo dentro. Sim, o governo do estado de São Paulo tem esses caminhões, então, que vão nas cidades com menos oferta de mamografia, e lá é feito a mamografia. Essas pacientes já recebem, quando o laudo é normal, o exame é normal, elas recebem esse laudo, e quando tem alguma alteração mais importante, elas já são convocadas e direcionadas aos centros de referência. Exato. E aí, no caso, assim, quando a mulher descobre que ela tem a notícia, gera um impacto geral físico logo depois, quando ela começar a tratar, e psicológico. Ela não sabe o que vai acontecer. É um túnel escuro. Como que a gente lida? Assim, é difícil dar uma notícia dessa, não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, você consegue falar, olha, pegamos, vamos resolver. Né? É verdade. A notícia, o impacto da notícia, olha, esse nódulo é um câncer, realmente ela precisa ser trabalhada. Existe, maneiras de se apresentar esse diagnóstico. Porque eu acredito que não existe nenhum treinamento pra gente fazer isso. Assim, treinamento que eu digo nosso, que a gente faz internamente. Como que eu vou falar? A gente arruma um jeito. Você sabe que a gente acaba... Não, a gente tem esse treinamento porque a gente dá esse diagnóstico sempre, né? Hoje em dia eu trabalho especificamente com mamografia e biópsias. Então, a minha função hoje é encontrar o câncer e diagnosticar. Então, a gente precisa trazer o paciente
para a realidade do problema, e a partir do momento que você descobre algum nódulo, as mulheres já ficam desesperadas. E a gente precisa esclarecer. Para ter uma ideia, 80% dos nódulos mamários, eles são benignos. Então, não é porque eu tenho um nódulo de mama, eu já tenho câncer. Não. Sim. Esse trabalho a gente precisa avaliar, fazer o exame da mama, avaliar a mamografia, se precisa fazer a biópsia. Agora, passar o diagnóstico, realmente a gente precisa ter um treinamento, sensibilidade, cuidado, né? Porque nem sempre você precisa falar sempre a verdade, mas não precisa falar tudo de uma vez. Você precisa trabalhar os momentos para que seja uma coisa melhor absorvida. E às vezes nós não temos 100% da informação ainda. Sim. Então quando a gente começa a investigar, claro que você já tem todo, mas assim, a variedade dos tipos, agressividade, isso é uma coisa que a gente consegue ver lá na frente. Muitas vezes, hoje em dia, com essa avaliação que eu disse anteriormente, o anátomo-patológico e o imunistoquímico, você já consegue caracterizar o câncer de mama em 4 grupos principais, que já vão te dar uma ideia do caminho que você vai seguir, né? Aí você precisa complementar com estadiamento, mas alguns tipos desse grupo, por exemplo, tem um grupo, basicamente você tem o luminal A, o luminal B, o tipo HER e o triplo negativo. O triplo negativo é um grupo que são tumores de pacientes mais jovens, tumor mais agressivo, que não responde a tratamento hormonal e, em geral, o primeiro tratamento desse tipo de tumor é quimioterapia. Então, você caracterizando isso, você já consegue direcionar e trabalhar essa paciente, que vai ter que passar com o oncologista, já vai começar com um trabalho multiprofissional com o psico-oncologista. Muitas vezes vai precisar do fisioterapeuta no pós-operatório. Então, é um trabalho de uma equipe multiprofissional para tentar dar segurança para essa paciente no acompanhamento. Essa paciente vai ter diversas fases emocionais. Sim. Ela vai ter a fase que ela recebe a notícia. Ela vai ter, depois que ela absorve esse impacto, ela vai ter a fase que ela vai ter força para tratar, vai ter a fase que ela vai achar que não vai dar. Sim, ela vai ter as fases da negação, o medo, a raiva, a aceitação na sequência, enfim, tem diversas... Essas fases, né? Diversas etapas aí. E é engraçado porque fica todo mundo doente. Marido, filho, pai, mãe, fica todo mundo doente. Doente no sentido psicológico da palavra. É verdade, o impacto é muito grande, né? O câncer de mama, ele acomete um grupo de pacientes que vão estar ali no auge da sua vida profissional, familiar, em torno dos 40, 50 anos. Então, o impacto é devastador. Acomete os filhos, o marido, a gente diz até o pet da casa sente. Com certeza. Porque a tristeza é geral, né? E aí, uma questão importante, né? A gente percebe, a gente também trabalha um grupo de pacientes de filantropia, e a taxa, o que nos impressiona, a taxa de abandono do parceiro é muito alta. Isso era uma coisa que eu ia abordar, porque o que acontece? Né? As pessoas não conseguem lidar com a notícia. Ou por desconhecimento, né? Porque é um momento que você tem que acolher, é um momento que você tem que abraçar e falar, olha, vamos junto. E assim, a mulher se sente totalmente vulnerável. A gente faz uma analogia, porque como é uma situação de muita dificuldade, as alterações emocionais, elas podem ajudar ou podem dificultar muito. Então a gente faz uma analogia, por exemplo, como é que estão as emoções dessa pessoa? Estão organizadas para que volte isso para o enfrentamento ou não? As emoções estão todas desorganizadas. É mais ou menos como você ter um guarda-roupa todo arrumado, que você consegue saber onde está o quê, sem sofrer muito, ou se você tem um guarda-roupa todo desorganizado. A hora que você precisa de uma determinada roupa, você não sabe onde está. Com as emoções funciona mais ou menos a mesma coisa. Diante de um diagnóstico de uma doença grave,
a hora que você precisa de uma dessas emoções para te dar suporte, se tiver muito desorganizado, o sofrimento é maior. E aí, se você não tem o apoio, aquela rede ali de apoio que possa te fortalecer, dificulta muito. Sim. Então, essa questão do abandono do parceiro da mulher com câncer de mama é uma situação muito comum e que realmente é muito triste, porque e triste, sem dúvida. é a hora que a mulher precisava mais, né? E como é que tá a taxa de sucesso hoje nos tratamentos? Sucesso que eu digo é, claro que a gente não pode usar essa palavra na sua alta significado, no seu significado mais alto, mas assim, dos diagnosticados, a maioria... A gente enfatiza muito isso, né? Fazendo diagnóstico precoce, você tendo um tumor, identificando um tumor em estágios iniciais, a sobrevida é muito alta, acima de 98%. Então, um câncer de mama diagnosticado no estádio 1, a gente tem uma sobrevida acima de 98%. A gente pode falar em cura do câncer de mama num estadiamento precoce, né? Então, essa é a importância de se fazer o rastreamento através da mamografia, identificar a doença numa fase inicial, para você conseguir ofertar a essa paciente esse tratamento que vai dar uma sobrevida para ela muito alta, né? Então a gente trata, hoje é muito comum a gente tratar essa paciente, ela seguir a sua vida sem maiores dificuldades, né? Voltar a desempenhar suas atividades profissionais, o dia a dia com a família, mas isso porque se fez o diagnóstico precoce. Existe algum caso que a cirurgia por si só resolveu? Existe. A gente tem uma fase inicial do câncer de mama que chama carcinoma in situ. Então, um carcinoma in situ é identificado numa dimensão de milímetros, que você faz um tratamento cirúrgico. É que dizer que só o tratamento cirúrgico, mas, por exemplo, o tratamento cirúrgico e a hormonoterapia é uma opção de tratamento. Uma paciente idosa com carcinoma inicial, com características prognósticas favoráveis, receptor hormonal positivo, você pode fazer uma hormonoterapia que a paciente vai tomar um comprimido e simplesmente seguir sua vida. Então, pode ser uma opção única, mas cada caso tem que ser avaliado isoladamente. Eu pergunto isso porque sempre é uma pergunta que você deve ouvir toda hora. Retirou, resolveu, né? Claro que agora a informação está mais disseminada, então assim, mas muita gente acha que a cirurgia por si só às vezes resolve. Resolve em alguns casos, resolve em alguns momentos, em alguns estágios, mas às vezes precisa fazer uma quimioterapia complementar. Sim, o tratamento ele tem que ser avaliado individualmente, existem as opções, né? A gente não pode deixar de ofertar para o paciente todas as opções adequadas, porque isso vai apresentar o ganho na sobrevida, né? Na diminuição da mortalidade, e é isso que a gente espera. Exatamente. Uma coisa que pouca gente sabe, ou pouca gente aborda, o câncer de mama pode afetar o homem também. O câncer de mama, ele atinge os homens numa proporção de cada 100 para 1. 100 casos de câncer para mulher, 1 caso em homem. Então, a incidência realmente é bastante baixa. Normalmente acomete em homens acima dos 60 anos. E como a mama masculina ela é muito pequena, normalmente o homem sente um nódulo, porque quando começa a crescer esse nódulo, pela mama ser pequena. E a movimentação pode ir. Então ele percebe um nódulo. Outro sinal que pode acontecer em homem é a erosão do mamilo. Então tem alguma lesão que não passou ali de 15, 20 dias, está persistindo, ou um nódulo palpável no homem, tem que ser investigado, tem que ser avaliado, tem que procurar um mastologista para investigar aquele nódulo. E o tratamento é mais ou menos... O tratamento segue mais ou menos os princípios do câncer de mama na mulher, mas em geral se faz a mastectomia, né, que é retirada porque então não tem a cirurgia conservadora no homem. Como é uma mama muito pequena, as estruturas são muito próximas. Então, em geral, é a mastectomia. Com o tratamento adjuvante aí, com os mesmos princípios do câncer na mulher. Com radioterapia, quimioterapia e hormonoterapia.
Eu li, ó, a gente sabe, ou pelo menos as informações que a gente tem, é que os hormônios masculinos, entre aspas, protegem o homem desses tipos de tudo. Dele ter a testosterona num nível mais alto e tal. Há uma proteção, não vou usar essa palavra porque eu acho que não é o correto. Mas ele está um pouco livre do câncer de mama por conta dos hormônios masculinos. Isso procede? Não, eu não diria dessa maneira, sabe? Eu acho que isso não é uma percepção mais assertiva. Não tem, o câncer de mama não tem a ver, no caso do homem, aí, com esse nível de testosterona. Não. Porque se fala muito e às vezes os homens acham que estão livres. O que acontece com a questão hormonal no homem, existe uma patologia que acomete os homens que chama-se ginecomastia e ela pode ser fisiológica ou patológica. A ginecomastia é o crescimento da glândula mamária no homem. Então ela acontece no período da puberdade. Ela pode acontecer no período pós-parto, que o bebê masculino recebeu a influência hormonal da mãe, então você pode ter a ginecomastia neonatal. No período da puberdade, pela alteração hormonal, e em torno dos 60 anos, também por um desequilíbrio hormonal, aí você acaba tendo um estímulo hormonal que leva ao crescimento da glândula mamária no homem. Mas isso é uma condição estritamente benigna. Tá? Não, e o que tem de homem que tem vergonha dessa situação, sim, o cara fica incomodado de uma maneira. No nosso consultório a gente recebe isso sempre, né? Principalmente no período da puberdade, que aí esse menino ele já está cismado, já é uma época de muitas dúvidas e preocupações, né? Então cresce a mama no menino, ele tem dificuldade na escola, nos relacionamentos, na atividade social, porque aumenta o E aí, no mamário. caso, quando ele pega uma questão, quando ele cresce, o menino cresce, pega uma musculatura maior, isso aí tende a desaparecer. Exatamente. Mas assim, A maioria das vezes isso vai desaparecer. São os casos em que o volume é grande, que precisa de alguma intervenção cirúrgica, de menor volume. E quando o menino tem obesidade, isso aí acaba atrapalhando esse desenvolvimento, não é? Aí a obesidade é um outro componente, né? A gente chama lipomastia. A mama cresce por volume predominantemente de gordura. Então, você tem a ginecomastia, que é o crescimento da glândula, e você tem a lipomastia, que é o crescimento pelo volume de gordura. E aí, o mais importante é fazer o acompanhamento, o tratamento da obesidade como um todo, né? A mama seria uma parte... Que poderia ficar que pode ter ou não tratando a obesidade. Exatamente. Né? Aí, fazendo um link em relação às mulheres, a própria obesidade já leva um aumento do risco de câncer de mama no período pós-menopausa acima de 20%, 20-25% de aumento do risco. O que é bem alto. Que é alto, que é bastante considerável, né? E o que mostra os males que a obesidade pode causar. Ah, sem dúvida. Aí a gente já entra no capítulo ali dos fatores de risco para o câncer de mama, né? Isso é que importante. Você tem os fatores que são inerentes à pessoa, o fato de ser mulher, idade, são aqueles fatores que a gente não consegue controlar. É o sexo, a idade, as mutações genéticas, né? Tem um grupo ali menor, em torno de 10% dos cânceres de mama estão relacionados a uma mutação genética. Então essas questões a gente não consegue interferir, mas a gente consegue interferir num grupo de fatores de riscos que são a obesidade, né? O tabagismo, especialmente nos adolescentes, e o uso do álcool também. Então, esses fatores a gente consegue impactar para diminuir risco. Uma dieta saudável, prática de atividade física, então são fatores que diminuem risco. Um assunto que você tocou, achei importante, a questão da menopausa. Quando a mulher entra na menopausa, várias coisas, várias modificações acontecem, né? E como que se orienta uma mulher que está entrando na menopausa? Isso é... Eu sei que isso é outro programa, tá? Mas... É verdade, isso merece um programa, porque isso tem muitas questões envolvidas. Então, via de regra,
a mulher tem um padrão hormonal na sua vida reprodutiva, que começou ali logo após a primeira menstruação. Ela segue sua vida, menstruando ou tendo filho, que é o período do menacme, que a gente chama, que ela tem uma produção hormonal, hormônios produzidos pelos ovários, basicamente o estrógeno e a progesterona. Após os 40 anos, a mulher entra num período que você vai ter uma flutuação desses níveis hormonais, para culminar com a diminuição significativa da produção desses hormônios, especificamente o estrógeno. Então, a baixa da produção estrogênica pelos ovários vai levar a mulher, em algum momento, à cessação da menstruação. Esse é o ponto em que a gente fala que ela fez a menopausa. Clinicamente, a gente classifica isso como ela tendo 1 ano sem menstruar, nesse período aí após os 40 anos. Quais são os impactos dessa diminuição da produção hormonal? São bastante significativos. O sintoma mais comum e que as mulheres mais conhecem são os calores, os ditos fogachos, né? Mas ela tem outros sintomas, né? Tem alterações cognitivas, perda de memória, insônia, sudorese, alteração de humor, períodos de irritabilidade, períodos de depressão. Isso vai evoluindo, né? A pele seca, aí ela tem perda de libido, secura vaginal, dificuldade urinária, né? E vai evoluindo, ela tem aumento do risco de osteoporose, o risco cardiovascular aumenta, então você começa a ter mais infarto nessas mulheres. Por isso que hoje se fala muito da terapia de reposição hormonal, que é o quê? É você repor o hormônio de maneira segura, e aí tem que ser, cada paciente tem que ser uma conduta específica, né? Porque você tem opções de medicamentos via oral, adesivos, gel, tem os implantes hormonais, que tem uma polêmica, mas é uma via de administração de reposição hormonal. Então, para cada tipo de paciente, você vai ter uma maneira específica de fazer a reposição hormonal para trazer os benefícios da reposição sem aumentar os riscos de doenças. Por exemplo, o câncer de mama, né? Entendi. Né? E ela passa por um período de transição com todos esses sintomas exacerbados, e aí ela fazendo a reposição, ela ultrapassa esse momento mais facilmente. Você melhora muito a qualidade de vida dela. Chega uma hora que para. Alguns sintomas vão cessar. Então, o fogacho, normalmente... Então, assim, toda mulher vai ter o calorão? Não, né? Em torno de 60% a 80% das mulheres vão ter o calor. Desse grupo, a grande maioria, em algum momento, vai regredir. Mas um determinado grupo vai se manter. Um grupo pequeno vai se manter com calor. Só que o calor você pode controlar com drogas hormonais ou não hormonais, mas o risco de osteoporose, ele persiste. E o grande problema da osteoporose é ter a fratura lá na frente, fratura de quadril, fratura de punho, que tem alto risco de complicação e até morte dessa paciente. Doença cardiovascular. Então, não é só a questão do calor. Sim. Né? Tem a questão da qualidade de vida, se sentir bem. A questão da perda muscular hoje é uma coisa que tem se falado muito. Inclusive agora, está tendo o San Antonio Breast Cancer nos Estados Unidos, que fala, ontem inclusive foi apresentado um trabalho mostrando a importância do controle do peso, redução da obesidade, mas não só isso, o aumento da massa muscular como fator de diminuição do risco para câncer de mama e de outras patologias também relacionadas à saúde da mulher. Sim, e aí tem a questão também da viabilidade da mulher ter continuar se movimentando, porque a perda muscular afeta todo mundo, afeta homem, afeta mulher. Exato. E aí o que acontece? A gente sabe que eles, conforme os anos vão passando, a gente vai perdendo isso. E hoje, quanto mais se fala em reposição, não vou usar a palavra reposição, mas assim, em manter a musculatura que você tem. E exatamente. Eu não sei, você vai me falar melhor se a osteoporose também ajuda nessa perda muscular, né? Na verdade, a perda muscular também favorece a osteoporose, né? Então, assim, o osso, ele adquire a sua densidade máxima em torno dos 30 anos. A partir disso, ele começa a perder densidade mineral. Na mulher, após a menopausa, isso se acentua.
das opções de tratamento, porque a gente vai dar medicação para osteoporose, mas também precisa mudar hábito de vida. Então, ela precisa fazer atividade física, o ganho da massa muscular melhora a osteoporose, a perda óssea. Então, é um conjunto de ações do ponto de vista atividade física, alimentação, reposição hormonal, fazer os exames preventivos, né, das doenças crônicas e das doenças oncológicas, para a mulher ter um ganho na qualidade de vida e na sobrevida que ela tenha, ela viva bem, né? Então, tem ligação entre todas essas ações. Eu vou falar de um assunto, mas assim, é um assunto que dá mais um que dá outro programa, que é a questão da maternidade. Então, a mulher chega nessa fase da menopausa, será que ela ainda tem óvulos viáveis? Ou será que ela devia ter congelado lá atrás? Que é uma decisão pessoal, sabe? Porque assim, meu conhecimento a mulher tem óvulos finitos. Ela nasce com uma quantidade e conforme as menstruações vão acontecendo, ela vai liberando. E a mulher não sabe, ou pelo menos ela não tem noção inicial de quando ela vai entrar na menopausa. Claro que chega no momento, nesse momento, a mulher já tem os filhos, ela já está numa situação que ela está até pronta para isso. Você tocou num assunto assim que eu acho de extrema importância. E você vai entender o que eu vou dizer. Realmente é exatamente isso que você falou. Ela nasce com uma carga de óvulos, os óvulos estão nos ovários. Ela nasce com quantidade já determinada. Quando ela faz a primeira menstruação, que é a menarca, ela já perde uma quantidade desses óvulos. E aí, a cada menstruação, ela ovula, vai perdendo o óvulo. Qual o período ideal para fazer congelamento dos óvulos? Porque não vai esperar chegar lá aos 35, 40 anos para pensar em congelar o óvulo. Ela tem que começar a pensar em congelar os óvulos aqui em torno de 26, 28, 30 anos, porque esse óvulo está em condição adequada, condição boa, viável, saudável. A partir dos 30 anos, 35, começa a perder a qualidade desses óvulos. Então, aí quando... hoje em dia a mulher, ela busca a formação profissional. Até ela efetivar isso, ela vai pensar, vai deixar para ter o filho depois dos 35. E aí é uma fase difícil, porque a quantidade de óvulos diminui muito. Então, por isso que a gente sempre orienta a fazer esse congelamento nesse período em torno de 28 a 30 anos. Para você ter uma ideia, paciente com 30 anos, diagnóstico de câncer de mama, a gente vai fazer quimioterapia. A quimioterapia vai impactar nessa população de óvulos. Então, antes de começar a quimioterapia, a gente faz a captação dos óvulos e o congelamento. Para quê? Ela vai fazer o tratamento do câncer de mama e depois, no período oportuno, ela vai pensar em fazer a fertilização É uma coisa que o médico orienta. Olha, eu acho melhor você... Não digo na questão do câncer, mas assim, no geral, quando você pretende ter filhos? Sim. É uma pergunta que deve se fazer, né? Com certeza. Isso na assistência à saúde da mulher tem que ser falado justamente para despertá-la para a necessidade, porque ela às vezes não pensa isso com 25, 26, 28 anos. Vai pensar às vezes até lá perto dos 40. E outra coisa importante, hoje em dia isso é mais financeiramente mais acessível, né? No passado isso era uma coisa mais difícil, tecnicamente e financeiramente. E hoje não. Então, é extrema importância o ginecologista, o médico que faz assistência à saúde da mulher, abrir essa possibilidade para ela. Exato. Complicado o negócio aí. Então, assim, para descomprimir essa sua rotina, a gente sabe que você gosta de pedalar. Como que apareceu? Você sabe que é verdade.
Mas assim, é complicado, é um universo desafiador, mas Eu não imaginava a gente o tamanho desse adora, universo. a gente adora e a gente faz isso com muita satisfação, né? Então a gente quer sempre oferecer o melhor para os nossos pacientes, para que eles estejam sempre fazendo o que há de mais moderno e de mais seguro, né? A gente sempre busca isso. Num determinado momento, a gente teve um caso de câncer na família, né? Uhum. E aí, de repente, opa, o que está acontecendo? Você está seguro dessa questão profissional, as coisas, né, evoluindo de maneira positiva, de repente você tem um baque. E a gente sempre gostou de atividade física, mas não era muito ativo, né? Porque você foca nas questões profissionais, no dia a dia, você... E aí a gente foi pro ciclismo, pra Porque eu lembro. bike, e começamos, assim, de maneira bem simples. Ó, Eu vamos lembro que buscar tinham começado as ciclofaixas aqui em São Paulo. Não tinha. Era um momento que todo mundo estava buscando utilizar essas Foi ciclofaixas. verdade, a gente começou a andar de bicicleta. Isso foi um fator muito importante que favoreceu. Você tinha ciclofaixas, você tinha uma segurança nessa prática que era melhor, né? A gente tem que dar o braço a torcer. E foi um universo que se abriu porque a gente começou a conhecer São Paulo e a região e outros locais por conta de andar de O bicicleta. ponto de vista é outro. Exatamente. O tempo de você caminhar, o tempo de você de carro e o tempo de bike é outro. Então você consegue ter um ponto de vista dos locais que você está ou que você visita diferente, num tempo, com uma percepção diferente que é incrível. Recomendo, porque realmente é bastante assim, satisfatório. E além disso, é uma atividade física. Não, e a gente leva, a gente pedala. Vamos dizer assim, você pedala em São Paulo, mas quando você viaja, você leva com você. Você fala, pô, será que lá naquele meu destino vai dar pra dar uma pedalada? Ou aluga a bicicleta? Isso ou leva começa a mudar a tua vida, porque aí você vai fazer uma viagem, você já começa a pensar desse ponto de vista. Olha, vamos para tal lugar, vamos fazer esse percurso aqui de bicicleta, vamos fazer... E existem diversas aí opções que você vai viajar para fazer uma pedalada, seja uma coisa mais urbana, seja mais aventura, seja velocidade, beira-mar, montanha. Nossa, tem N possibilidades. É engraçado como a gente viaja, a gente vê como as pessoas andam de bicicleta. Muito mais facilidade, faz muito mais parte da rotina delas do que da nossa. É verdade. Por causa de estrutura, de cultura. Né? Segurança. Não, se você pegar uma foto de Amsterdã, você vai ver uma fila gigantesca de bicicleta. As pessoas usam aquilo, elas não imaginam, elas não pensam em um carro, por exemplo. É uma coisa tão natural, né? Levam as crianças na escola, vão no supermercado. A bicicleta é uma forma de... A gente já teve a oportunidade de ver na Alemanha, né? As pessoas com roupa social, na bicicleta, indo pro seu trabalho, faz parte do dia a dia, né? Isso é muito saudável, isso nos traz bastante satisfação. A gente continua pedalando, você está intimado, né, a fazer parte desse grupo. A gente está buscando a bicicleta ainda. Não precisa ficar buscando a ideal, busque a sua e comece, porque você vai sentir muito bem. Não, e é uma coisa que a gente... muda a nossa perspectiva de exercício. Te dá um condicionamento junto com o prazer de andar, com o prazer de passear e com o prazer de contemplar. E em Campos do Jordão mesmo tem vários lugares para você andar, que são trilhas, são outro tipo de bicicleta. Por isso que eu falei que é um universo gigantesco. Sim. Né? Então a pessoa pode ir em terrenos acidentados, ela pode pedalar na areia, ela pode fazer uma série de coisas. Exatamente, abre um universo gigante de oportunidades, sabe? Né? E tem um outro ponto, só saindo um pouco da bicicleta, que também vou falar que a gente gosta, que é os vinhos. E aí uma pergunta que fica, que é uma polêmica. Os portugueses ou os argentinos? A gente vai ficando mais velho e a gente vai ficando mais... vai melhorando, apurando o paladar, né?
Então... Eu posso falar por mim, eu não tinha conhecimento, mas hoje, escolhendo os vinhos que a gente já sabe escolher, olha que evolução. a gente melhorou, né? A gente já sabe olhar e falar, não, esse aqui não. Né? E é um prazer que quando a gente ouvia falar lá atrás, a gente não dava muita... eu acho que por desconhecimento mesmo, né? Você vai evoluindo, vai conseguindo ver o que você gosta mais, e aí você consegue identificar aquilo, começa a repetir, não, realmente é isso que eu gosto, né? Aí você supera, você sai dos Malbecs que todo mundo gosta, aí começa a ver coisas mais... E você se permite testar. Você fala assim, Sim, traz um vinho pra mim que eu Você quero já tem ver. uma base, né? Aí você começa a partir daquele ali... Não é só Malbec argentino que existe no mundo. Aí você vai para os franceses, os italianos que cresceram com a gente, né? Que estão no nosso dia a dia. E aí os portugueses, e os próprios vinhos brasileiros, né? Sim. Que a gente começa a valorizar Inclusive, mais. lá no sul de Minas, produção de vinho espetacular. Sul de Minas, aqui São Paulo, sul do país, né? Tem ótimos, e o vinho, ele é um ponto, ótimas opções. mas ele te leva pra gastronomia, É. que você começa a ver o que você vai comer, de que forma você vai comer, e aí você começa a apurar seu paladar com isso. Não, e você começa, os teus roteiros já começam a ser baseados nele, Você né? começa a viajar perguntando se ali tem algum vinho que você pode experimentar, você começa a trazer. Então é um negócio que tem gente que tem uma maletinha bem bonita até. É um vários dos universo vinhos. espetacular também, né? Né? Igual você falou dos esportes, né? E tem um esporte que você está iniciando aí que eu vou entregar para todo mundo aqui, que é o golfe. Aí Eu vou falar para você porque eu fui junto, tá? Mas eu não tenho essa destreza. Ousou a fazer isso, Eu né? não tenho essa destreza, né? Inclusive, quando a gente foi, eu dei uma desprezada. Eu não vou mentir para você. Eu falei, Você falou que não ia nem suar a camisa, eu lembro bem, Eu falei né? assim, eu vou pegar um taco, vou bater numa bolinha, você acha que eu vou suar? Rapaz, todo mundo falou pra mim depois, tá vendo? Olha só isso. Suou a camisa, né? Eu fiquei bem quieto, porque eu vou falar o quê? Todo suado, acertava a bolinha, porque assim, é um movimento de quadril gigantesco. E é um exercício, um esporte como outro qualquer. Né? Não, então, foi uma experiência muito legal, né? E eu acho que dá pra evoluir, eu acho que é uma coisa que dá pra evoluir. Nós precisamos prosseguir nisso aí. Temos lá o professor Dino, que é uma pessoa fantástica. Sim. Inclusive, você precisa pensar em trazê-lo aqui para falar pra gente sobre o esporte. Eu acho que é uma história de vida incrível para falar. É verdade. E ele é uma pessoa excepcional. A gente gostou muito e segue lá fazendo as aulinhas com ele. E aí a gente aproveita, toma vinho e bate um golfe. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor que isso. E conversa com os amigos, né? Que a gente gosta muito. Com certeza. Eu vou, antes de encerrar, eu vou fazer a pergunta boca aberta. Que todo convidado Essa é perigosa. Que todo convidado fica apreensivo. E às vezes ele vem apreensivo e eu não faço. Ai. Pergunta. Se eu colocasse o Fábio de Pouso Alegre aqui hoje, antes dele ser médico, você olharia para ele e falaria o quê? Eu diria que segue o teu pensamento que você vai conseguir muito mais do que você sonhou. Sem dúvida. Obrigado pela presença. Poxa, eu que agradeço. Espetacular. Já acabou? Acabamos. Rapaz. Gente, obrigado por assistir e não perca o próximo episódio.